Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Atemilson Eletricista e nós vamos continuar com o nosso curso Instalação Elétrica Residencial. Veja só, nós temos aqui instalação elétrica de uma residência deve ser dividida em circuitos terminais. Isso facilita a manutenção e reduz a interferência, tá? Vamos entender um pouquinho disso aqui. Pessoal, é o seguinte, nós temos o que? Um quadro. Ó, nós temos aqui um quadro de distribuição, certo? Então é o seguinte, tem pessoas que eles saem com eles fazem aquela instalação, o seguinte, sai com 2 fios, distribui em toda a casa, manda para tomada, lâmpada e tal. Até na hora de fazer a manutenção fica difícil, além de ser uma instalação fora de norma, a interferência, né? Porque se você olhar essas lâmpadas, elas já têm bem interferência. E se tiver tudo junto aqui, com certeza vai ser maior, tá? Então a maneira correta de você fazer nós explicamos na outra parte, o quadro de distribuição, né? Você vê que nós temos ali o que? As lâmpadas, ó, tá vendo a iluminação chegando até as lâmpadas? Ó, sai daqui, tá? Ó, nós temos aqui, ó, fase, mais o neutro e mais a proteção. Então nós vamos entender que a iluminação, nós vamos passar esses 3 fios, certo? Nós temos aqui uma tomada, vamos entender que essa tomada ela esteja em um quarto, um exemplo. Qual é a fiação que você tem que levar para essa tomada olhando por aqui? Aqui não tem o símbolo, tá? Só as letras. Fase, mais o neutro, mais PI, que é a proteção, tá? Na parte aqui nós temos o que, pessoal? O nosso chuveiro, certo? Então o que nós temos? Nesse conduíte indo para o chuveiro, nós temos 2 fases e mais o terra. Nós temos outra tomada aqui, ó, tá vendo? Nós temos fase neutro mais o terra. Na outra aqui embaixo, ó, nós temos o que também? Fase neutro mais o terra. E indo para a nossa torneira, nós temos o que? 2 fases e mais o terra, beleza? Aqui temos o que também, ó, neutro, que é a proteção, né, a barra de proteção. Aqui, ó, a barra de proteção está aqui do lado. E aqui nós temos o que? O neutro, beleza? Quadro de distribuição, nós temos aqui do outro lado. Na próxima etapa, eu vou estar mostrando para vocês, continuando falando sobre ainda esse quadro. A divisão da instalação elétrica em circuitos terminais segue o critério estabelecido pela NBR 5410, apresentado em seguida. Critério estabelecido pela NBR 5410. Gente, é o seguinte, aqui do lado aparecem algumas letras aqui para vocês, é porque eu dei aula usando essa apostila, e aí acabei rabiscando aqui, né? Mas está tranquilo, vamos lá. Prevê circuito de iluminação separado do circuito de tomada do uso geral. Então é o seguinte, pessoal, vamos frisar já o primeiro. Eu não posso pegar o circuito de tomada e ligar a iluminação. Eu vejo muita instalação por aí assim. Eletricista aproveitando aí circuito de tomadas e ligando para a iluminação. Isso é errado. Prevê circuito independente exclusivo para cada equipamento com a corrente normal superior a 10 amperes. Por exemplo, equipamento ligado em 127 volts com potência acima de 1270 VA. 127 vezes, aqui nós temos 10 amperes, deve ter um critério exclusivo para si. Então, o circuito ligado em 127 com essa potência deve ter um circuito independente. É o exemplo aí que nós temos de micro-ondas, forninhos e assim vai seguindo aí, tá bom? Vamos ver o que diz aqui abaixo. O projetista, ele pensa na instalação como? Vamos ver aqui, ó, diz assim, ó, se os circuitos ficarem muito carregados, os fios adequados para a ligação irão resultar numa seção normal bitola, né? Que é seção normal bitola, muito grande, dificultando, ó, a instalação dos fios nos eletrodutos, a ligação terminais de interruptores e tomada. Entendeu? Então, ou seja, o exemplo que eu tenho um circuito tal, se eu não for distribuindo, cada vez mais aumentando ali os circuitos, o que eu vou precisar? De um fio muito grosso, a seção, né, de condutor muito grosso, e ali no momento de fazer a ligação na tomada ou no interruptor, claro, vai dificultar. Então o projetista ele já vai fazendo isso para facilitar também o trabalho, tá bom? Vamos seguir na próxima etapa, vamos ver o que temos. Diz o seguinte, para que isso não ocorra, uma boa recomendação é, no circuito de iluminação e tomada do uso geral, limitar a corrente até 10 amperes, ou seja, 1270 volts ampere, né?
em 127, em 200 e 1000 e 2200 VA em 220 volts. Então o que você faz? Você vai pegando e vai somando. Chegou 1270 VA, você joga outro circuito. Em 220 você vai até 2200 VA, tá certo? Bom, porque aqui diz o seguinte: todo equipamento com potência maior recomenda-se para o uso 220 volts. Tá? Então, ou seja, todo equipamento com potência maior recomenda-se o uso para 220 volts. Você vê que a sua torneira elétrica ela é usada em 220. O seu chuveiro também ele é usado em 220. Por que isso? Porque quanto maior é a tensão, menor é a corrente, tá? Então nós temos ali uma corrente menor. Se nós colocarmos um chuveiro instalado em 110, a corrente vai ser muito alta. Vamos fazer uns cálculos no passo a seguir e vamos estar mostrando para vocês aí. Aguardem. Uma rápida passagem aqui, pessoal, em nosso caderno, só para mostrar para você aqui. Então nós temos aqui o que? Um chuveiro, certo? Esse chuveiro, vamos dizer que o nosso chuveiro ele tem aqui 5.500 watts. Ele está ligado na tensão de 220. Então, o que que nós temos? Uma corrente de 25 amperes, beleza? Nós vamos pegar esse mesmo chuveiro e vamos ligar ele, que tem a mesma potência aqui, ó, e vamos ligar em uma tensão de 127. Nós temos uma corrente de 43,30 amperes. Aqui eu tenho o quê? Vamos passar agora para a parte de fiação. Então, nós temos esse chuveiro ligado em 220, o cabo, tá? Cabo, que é o fio, o condutor, 4 milímetros, ele vai chegar a 28. Suporta tranquilo o meu chuveiro. Cabo 6 milímetros, 36. Eu costumo colocar cabo de 6 milímetros, porque aí a pessoa pode colocar um chuveiro de maior potência e tal, então já fica a fiação correta. Então você vê que esse chuveiro, ele chegou a 25, tá? E aqui em 127 ele foi a 43. O que que nós temos aqui na parte baixa? Ó, 127, a fiação, cabo 10 milímetros, porque o cabo de 10 milímetros ele é para 50 amperes. Então, ou seja, esse chuveiro em 127, o correto ele está ligado com um cabo de 10 milímetros. Então, o melhor mesmo é você usar o seu chuveiro na tensão de 220. Os equipamentos, por isso que eu disse que os equipamentos com a potência maior, eles têm que ser ligados em 220 volts. Tá bom, gente? Vamos lá, próxima etapa, roda. Aqui diz o seguinte, olha, aplicando o critério no exemplo em questão, tabela da página 22, deverá haver, no mínimo, 4 circuitos terminais. Um para iluminação, um para a tomada do uso geral, 2 para a tomada do uso específico, chuveiro e torneira elétrica. Tem mais aqui, diz, mas tendo em vista a questão de ordem prática, optou-se no exemplo em dividir 2 circuitos de iluminação, tá? Aqui está dividido em 2. Ó, social, sala, dormitório 1, dormitório 2, banheiro e hall. Serviço, copa, cozinha, área de serviço e área externa. 2 circuitos de iluminação nós temos aqui, tá bom? Vamos seguindo agora. E criamos aqui na parte baixa os circuitos de tomadas do uso geral em 4. Social, sala, dormitório, dormitório 2, já viu um, né? Banheiro e hall. Serviço, cozinha, nós temos aí a cozinha. Serviço, copa, serviço, área de serviço, nós temos aqui. Vamos seguindo, aí diz o quê? Com relação ao circuito de tomada do uso específico, permanece 2 circuitos independentes, chuveiros elétrico e torneira elétrica. Aqui nós temos aqui falando assim, pessoal, essas divisões de circuitos, bem como respectivas cargas, então, estão indicadas na tabela a seguir. Então nós vamos ver depois isso, já que a tabela é a seguir.
vai seguir também para o próximo vídeo. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Se o Senhor nosso Deus assim nos permitir, é claro.